A COP30 vai chegando ao fim com um impasse que pode inviabilizar um acordo final. Vamos então com o Bruno Pinheiro, que vai falar dos países que não querem assinar o acordo exatamente porque não consta nele a questão relacionada aos combustíveis fósseis, a substituição, a uma possível transição no longo prazo. Conta aí pra gente, Bruno Pinheiro, bem-vindo. Evandro, eu faço a vinheta aqui, Jovem Pan na COP30. Isso, vamos lá Bruno, agora então entender o que de fato está acontecendo, Evandro, nessa reta final aqui de negociações, 2 semanas e agora numa redação final divulgada nesta madrugada, a indicação para redução do uso ou até abandonar os combustíveis fósseis acabou ficando de fora, não é citado em nenhum momento. Hoje, um pouco mais cedo, o dia amanhecendo, o embaixador André Corrêa do Lago chegou aqui conversando ao telefone, conversando com vários representantes, ainda sem saber qual será o desfecho final. Estamos chegando nas últimas horas, aqui o clima já é de encerramento, tirando várias fotografias, uma espécie de uma despedida, mas as negociações seguem acontecendo. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com uma especialista, a Eliane Saldatelli. Ela voltou a falar que isso significa um retrocesso em relação a tudo que já avançou ou que nós já conquistamos até aqui em relação às últimas edições, quando uma redação final é divulgada sem abandonar os combustíveis fósseis, algo que estava no centro dessa discussão nas últimas semanas aqui na COP30. Vamos ver. Precisamos encarar o fato que a principal economia do mundo deixou o Acordo de Paris. Mas temos que lembrar que todos nós continuamos porque nós acreditamos nele. Não podemos ser divididos dentro do Acordo de Paris. Se nós não fortalecermos o Acordo de Paris, todos vão perder. E nós podemos mostrar para aqueles que duvidam que a cooperação é o melhor caminho adiante. Essa foi uma fala, então, do embaixador André Corrêa do Lago. E agora sim a gente vai ouvir a especialista. Vamos acompanhar, Evandro. O tema mais forte justamente é a omissão, da possibilidade de fim dos combustíveis fósseis na última versão da declaração, que foi apresentada nessa sexta-feira, e isso na verdade é inadmissível e eu acho que falha com todos os avanços que a gente vem acompanhando em termos científicos há muitos anos, especialmente desde a COP de Paris, tratando de avançar nesse tema, mas não existe acordo sobre isso, principalmente por parte dos países produtores e exploradores de combustíveis fósseis, mas principalmente por muitos países do norte global que têm uma dependência importante, na sua matriz energética. Evandro, essa espécie de um guia, esse mapa do caminho, como tem sido chamado, não estava no roteiro da COP30. Foi um discurso levantado pelo presidente Lula no discurso de abertura. E aí, ao longo das 2 últimas semanas, ele veio ganhando muita força. Mas quando chegou na reta final, ele ficou de fora. E é isso que representantes, especialistas, representantes de ONGs aqui acabaram reclamando. Inclusive, a Alemanha já deu sinais de que, se isso não estiver no documento final, eles não vão estar de acordo com este documento ao final da COP30. A gente continua acompanhando. Essa foi a minha última entrada ao vivo aqui com você, Evandro, direto da sede da COP30, que já está em clima de encerramento nesta sexta-feira. E esse foi o Jovem Pan na COP30, Evandro. Aliás, Bruno Pinheiro, eu quero mandar um grande abraço e parabenizar você e a toda a equipe que fez essa cobertura, ou fizeram essa cobertura aí na COP30. Vocês arrasaram, se dedicaram, trouxeram várias camadas, desde aquilo que estava sendo discutido, aos imprevistos também que aconteceram, como aquele incêndio que nós registramos nesta semana e que você rapidamente também conseguiu informações, conversou com as autoridades. Então, meu amigo, sua missão está 100% cumprida. Volte em segurança, com tranquilidade, e a gente te espera em breve também trazendo os bastidores e as informações lá de Brasília. Um grande abraço para vocês.
Um abraço, Evandro. Foi uma honra estar em mais uma cobertura pela Jovem Pan. Fico muito feliz, honrado e realizado estar numa emissora que eu amo, que eu gosto, conversando com quem a gente ama, que é a nossa audiência, e a informação ela salva e salva todos os dias. Então explicar, contar o que está acontecendo e ajudar também de alguma forma. Fico muito feliz e honrado em estar aqui na Jovem Pan, junto com você, com a nossa audiência. Seguiremos juntos nos próximos dias. Um abraço. Jovem Pan, na COP30. Aí o trabalho do nosso grande Bruno Pinheiro. Mas eu quero falar com vocês sobre esse acordo que não está tendo acordo. Esse documento que não está conseguindo obter a assinatura de todos os países, e isso é essencial para que se tenha um fechamento, uma finalização da COP30. E para mim parece muito intrigante, Alan Gani, que esse documento tire justamente a questão relacionada aos combustíveis fósseis, que foi o principal assunto debatido por boa parte das nações. Esse é um projeto trazido pela ministra Marina Silva, que tem o apoio do presidente da República e também de vários países, principalmente aqueles da Europa, mas que encontra uma resistência de dezenas de outros países, por exemplo, alguns que ficam no Oriente Médio e que têm na exploração do petróleo a garantia de sua grande riqueza e que acabam representando outras nações que também entendem que não haveria a necessidade de um plano traçado na COP30 para a transição energética. Como é que você avalia esse embate que acontece ali entre essas nações? Pois é, Evandro, esse embate ele é crucial, porque se a gente pegar as nações em desenvolvimento, é claro que você produzir mais significa gerar mais riqueza, tirar pessoas da pobreza, portanto, significa consumir mais combustíveis fósseis. Não tem jeito, é mais alimentos, é mais aço, é mais concreto, é mais petróleo, é agricultura, é plástico, não tem como. E aí é justamente esta reclamação das potências dos países emergentes. Espera aí, agora que chegou a nossa vez, agora que a gente está tirando pessoas da pobreza, agora que a gente está crescendo, a gente tem que reduzir? Espera aí, e vocês, Estados Unidos? E vocês, Europa? Vocês já tiveram a vez de vocês. Então, é uma discussão muito complicada porque existe um grande trade-off, né, que é você produzir mais e tirar pessoas da pobreza, obrigatoriamente você emite mais gases poluentes, evidentemente você emite mais CO2 e consome mais combustíveis fósseis. Essa é a razão. É difícil chegar num meio termo e aí me espantam umas declarações de alguns burocratas ali, tecnocratas da COP30, dizendo, não, vamos acabar com os combustíveis fósseis. Se acabar com o combustível fóssil da noite para o dia, significa a miséria da humanidade. Não tem mais aço, não tem mais concreto, não tem mais plástico. Você consegue imaginar uma vida? Não tem mais fertilizante, não tem mais agricultura. Então, muitas vezes a discussão ela é muito romântica e não tem o pé na realidade. Você acha que não tem o pé na realidade, Piperno, e por isso que muitos países acabam não buscando um acordo, uma assinatura ou sequer permitindo uma negociação? Ô, Evandro, a questão dos combustíveis, ela é a mais importante, a mais urgente, ela vai continuar pautando as próximas edições dessas conferências. E os resultados não vão ser tão diferentes, por exemplo, desses que vão ser apurados agora. Porque essa questão que o Alan levantou, ela é meio que um beco sem saída no curto prazo. Veja, bom, primeiro que além da questão dos combustíveis fósseis, há muitos outros temas que têm que ser sim discutidos, inclusive, enfim, preservação do ambiente, de outras fontes e tal. Então, acho que tudo isso tem sido bastante e bem discutido. Agora, quando chega no tema combustíveis fósseis, não adianta imaginar que vai haver uma ruptura, ou seja, daqui a pouco vamos parar. Não é assim. Veja, não existe solução sem que se estabeleça algum gradualismo para isso, estabelecer metas porque, veja, quando você fala em combustíveis fósseis, você tanto está falando, por exemplo, na gasolina, que move o carro de tanta gente pelo mundo, como, por exemplo, em fertilizantes, né? Que ajudam a abastecer as mesas da humanidade toda. Então, uma coisa é, em algum momento, se visualizar um futuro em que não se use mais, por exemplo, automóveis com gasolina, por exemplo.
Isso é possível, né? Uma parte, essa substituição já começou, embora alguns países tenham recuado, mas é evidente também que a indústria de fabricação de veículos elétricos, ela tem acelerado bastante. Então, isso é uma coisa plausível. A outra, eliminar totalmente. Isso é utópico. E isso não dá para ser discutido, não dá para ser definido agora. Agora, tem um problema que acontece nessa dificuldade de negociação, que é justamente não conseguir garantir a assinatura do documento, porque não dá para você finalizar um evento como a COP e entregar esse papel que fica como o principal legado deixado por esse evento climático aqui no país, sem que todos os países aceitem o que está sendo negociado ali. E aí são tantas nações, né, Zé Maria Trindade? Como é que você busca um acordo com nações que têm visões políticas e interesses completamente diferentes? Boa tarde. É muito difícil, né? Muito boa tarde a todos. Olha, esse debate sobre combustíveis, eu já participei de vários e lá atrás me deram um prazo ali de 10 anos e já passaram 6 anos e os combustíveis continuam em alta, né? Haverá um momento de uma transição energética, eu concordo com o Piperno, nunca haverá um cancelamento total dos combustíveis, porque ainda tem o subproduto, né? Tudo bem que estamos encaminhando aí para novas fontes de energia e a lógica do mundo é a lógica econômica. Se ainda é econômico extrair petróleo, refinar petróleo, colocar o petróleo no tanque, se economicamente é melhor, fica muito difícil convencer alguém a comprar um carro que seja diferente. E essa lógica já está acontecendo no Brasil. A gente vê nas ruas que o aumento, o crescimento do carro elétrico é visível e carros de boa qualidade, né? Então, essa lógica da economia vai acabar dominando, mas não totalmente, e esta é a realidade. Já houve momentos complexos de debates mundiais sobre pontos considerados científicos e tentaram dar ao critério científico uma unanimidade que não existe. A ciência também se divide. É através da dúvida que se faz a ciência. A humanidade acabou caindo num engano, e o maior erro da humanidade foi aquela história durante a pandemia de parar o mundo. Ora, não se pode parar o mundo. E vieram com a ideia de conceitos científicos, de parar o mundo. Não, era preciso ter cuidado, mas não parar o mundo, porque o vírus não parou. Isso está certo. Eu assisti aqui, de uma maneira muito forte, um debate sobre transgênicos, que são plantas modificadas artificialmente, né, mudando o gene da planta, e as plantas ficavam mais produtivas, que é o caso do milho, da soja e de outros, né, mais produtivas, muito mais produtivas e resistentes a pragas e a insetos. Olha, e houve uma resistência muito grande. Se acreditava que comer produto transgênico se transformava em transgênico. Então, o gado que comia ração de soja transgênica era gado transgênico. E nós seríamos transgênicos se também nos alimentássemos de coisa transgênica. E isso foi um debate intenso, dividiu o país e hoje ninguém nem se lembra mais disso. Já houve a regulamentação de, colocar um aviso, isso aqui é um produto transgênico. Esse debate não existe, quer dizer, não havia aquele horror. Então, a ciência é assim, ela divide, ela discute e chega a uma conclusão. É evidente que existem mudanças climáticas. Agora, quais são os motivos? Por quê? A ciência está avaliando. Uns têm umas ideias e outros têm outras ideias. Uma proteção assim, tão ampla como quer a COP e outro como o Acordo de Paris, é inexequível, porque não dá para todos fazerem uma coisa que eles não querem. Tem que ser uma ação coletiva, nunca país por país. Ô Bruno Musi, eu repito aqui que essa proposta vem principalmente da ministra Marina Silva e tem o apoio também intenso do presidente Lula. Mas te parece incoerente que o Brasil tente garantir essa documentação, essa assinatura de todos os países, justamente no momento em que ele também quer explorar mais petróleo na foz do Amazonas, que é, inclusive, a região onde acontece a COP?
Veja, Evandro, não é o Brasil, é o mundo como um todo. Como eu sempre venho falando, a gente entrou numa onda do politicamente correto, mas não tem mais espaço para isso. Acabou. Ou seja, as pessoas já perceberam que o mundo é como é, a realidade é, como eu mencionei ontem. 2 mais 2 é 4. Se você quer que seja 5, me desculpe, o problema é seu, mas ele não é. E o que significa é que o mundo precisa de combustíveis fósseis. Essas pessoas, que eu vou chamar de lacradores aqui, sem fundamentos, nem tese, nem números, nem nada, fala a Deus dará, fala os 4 ventos, como, por exemplo, a gente viu durante essa COP30, que daqui a pouco eu vou mencionar. Eu vou investir 1 bi, eu vou investir 500 milhões. Fala aos ventos. Na hora de chegar, realmente colocar o dinheiro, a gente já viu que agora alguns recuaram, como foi o caso da própria Alemanha, que eu mencionei ontem, que quem falou que eles investiriam foi o próprio governo brasileiro. Nunca teve um firme do próprio governo alemão. O firme que eles tiveram é falando, graças a Deus, eu saí dessa terra. Então, o grande ponto que eu quero dizer é que não há fundamentação técnica em números, em matemática, que é o que vale nessa vida, goste você ou não, de que o mundo não precisa de combustíveis fósseis. Mas aqui não significa que o mundo vai acabar. Veja só, significa que a tecnologia ou as tecnologias vão sendo desenvolvidas e aprimoradas quando o ser humano é deixado livre. A capacidade criativa do empreendedor tende ao infinito, do ponto de vista de criar novas coisas, justamente quando lhe permitem fazer isso. Quando o Estado sai da nossa jugular e permite que o ser humano coloque essa capacidade criativa ao serviço de todos nós enquanto consumidores. Temos o hidrogênio verde, temos eólica, temos solar, que vem melhorando ao longo das últimas décadas. Quem disse há 30 anos atrás que o petróleo acabaria nos anos 2000, depois em 2010, depois em 2020, está vendo que não. Nós vemos novas formas de explorar aquele território. Não significa que cada vez mais você vai explorar de uma forma que faz mal ao meio ambiente. Você pode desenvolver novas tecnologias que aprimorem essa retirada, essa exploração. Ao mesmo tempo, desenvolvendo novas tecnologias que podem ir ao longo da história, quem sabe, suplantando os combustíveis fósseis, ou não, coexistirem os dois ao mesmo tempo. Mas esse espaço de falar com lacração acabou. Não dá mais. Funcionou durante um tempo na pandemia. Muitos daqueles que não entravam nas entrelinhas do problema levaram em consideração, achavam que o mundo poderia ser desenhado dessa forma, mas não pode. E aí a gente chega, e acredito que eu já posso atribuir esse adjetivo aqui à COP30. Foi patético, como sempre nós mencionamos aqui. Gasto de mais de 1 bilhão, mais de 30 países protestando, muitos não vieram, muitos dormiram mal, passaram calor, goteira, fogo, que pegou no último dia, mais de 1 bilhão, que eu já mencionei, perdão, aqui repetir, sendo gasto do dinheiro do pagador de imposto por um país que só fala que quer a transição verde, mas não é o que ele prega. Então, mais uma vez, nota 0 para o Brasil nesse ponto. Sinto muito, foi patético.